Jesus saiu de Tiró e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele, pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Eu estava falando sobre isso na segunda-feira, é outra referência. Deus, ele tem uma característica, o Senhor Jesus tem uma característica linda. De caráter ele é imutável. De caráter, de personalidade, de espírito, de natureza, ele é imutável. Ele nunca muda. Por outro lado, a sua forma de agir, de trabalhar, são múltiplas. Você nunca sabe como ele vai fazer. Nunca. Por isso é importante que você tenha isso aberta, tua mente aberta, tua visão aberta, que você tenha isso dentro de você, que como Deus vai fazer. São múltiplas as formas. Nunca espere, uma regra, Deus trabalha assim. Não tem Deus trabalha assim. Ele trabalha das formas mais inusitadas. Ele opera das formas mais inusitadas. Cada cego ele curou de uma forma, cada cego ele agiu de uma forma. E aqui, imagine esse homem com dificuldade de ouvir e de falar. Aí ele coloca os dedos no ouvido do homem, gospe nos dedos na mão e vai e toca na língua. Eu costumo dizer que se Jesus estivesse no nosso tempo agora, ele ia chocar muita gente. E como chocou na época dele. Que muita gente ia falar assim, nossa, que é isso? Onde já se viu? Que absurdo! Por quê? Porque realmente ele são múltiplas as formas de agir e das formas mais diferentes e inusitadas possível. E aí, tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa, lê lá, que significa, abra-se. Por que nós somos cristãos? Nós somos seguidores de Cristo. Perfeito? Sim ou não? Somos cristãos porque somos seguidores de Cristo. Agora, geralmente, boa parte dos cristãos erram gravemente em alguns pontos. Primeiro, as pessoas acham que Jesus era extremamente manso, ou de uma personalidade muito tranquila. Não era não. Tem alguns pontos importantes. Nós vemos que Jesus, quando ele pegou os mercadores no templo, ele foi lá, virou a mesa, pegou o chicote, pinholada para tudo quanto é lado, né? Chamava de raça de víboras, sepulcros caiados, mas ao mesmo tempo é extremamente amoroso, né? Com as pessoas, os menos favorecidos, amoroso, cuidadoso, zeloso. Mas quando nós falamos de ser cristãos, nós estamos falando de ser por completo, de todas as características de Cristo, e principalmente as características de fé, de ousadia de Cristo, que é o que peca a maior parte dos cristãos.
tenta dizer do amor de Cristo, pregam muito sobre o amor de Cristo, e lembrando que amor não é sentimento, é atitude. Às vezes a gente prega de amor, né? Mas não tem a atitude de amor. Mas aonde eu quero chegar? Os ensinamentos, como as orações, como a autoridade. Aqui tem uma lição importante. Ele tem toda essa atitude que nós lemos em relação ao cego, toca nos ouvidos, cospe nos dedos, toca na língua e suspira, olha para o alto e diz efatá, que significa abra-se. Ele estava dizendo, abra-se, abra os ouvidos, abra. O que impede essa surdez, abra. Quando nós fazemos orações, imagine, Jesus passa, olha para a figueira não tem figo, ele olha para ela e diz assim, nunca mais alguém coma fruto de ti. Ele falou com o quê? Com o que ele falou, gente? Ele falou com a figueira. Nunca mais alguém coma fruto de ti. Ele coloca o dedo no ouvido do surdo e diz, abra-se. Com quem ele estava falando? Com o ouvido. Se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, tudo o que disser lhe será monte. Fala com o monte. Esse exemplo, ele é importantíssimo, porque abra-se, lá era o ouvido, nessa situação era o ouvido, mas existem outras, que a mesma palavra cabe. Portas, não tem? Sim ou não? Portas, abra-se. Caminhos, abra-se. Só que não basta, é o que nós falamos domingo, né? Não basta saber o que fazer, tem que fazer o que sabe. E aí é que está o problema. Muita gente até sabe, mas não faz. Não basta a gente saber o que tem que fazer, temos que fazer o que sabemos, o que se sabe, temos que colocar em prática. E aqui está o exemplo, estou voltando à história, se porque somos cristãos, somos seguidores de Cristo, nós imitamos a Cristo, em tudo. Como é que nós fazemos orações como nós fazemos dentro da igreja? Como muitas vezes eu faço reuniões para fazer a oração do batismo no Espírito Santo, como é que eu sei que uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e fala em línguas se não extrair isso da Bíblia? Se não colocar em prática o que nós enxergamos na Bíblia? Como é que nós fazemos uma oração como as orações que muitas vezes eu faço forte de libertação, repreendendo o mal, e muitas vezes o mal se manifesta, se eu não tivesse aprendido isso com a Bíblia e tivesse a coragem para colocar em prática? Porque tudo funciona quando você coloca em prática, quando você pratica isso. E aqui tem uma lição, que você pode dizer a mesma coisa, sobre a vida de uma pessoa, na área profissional, financeira, a mesma palavra, abra-se, para cada situação, para aquilo que eu necessito. E, vamos lá? Passa. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar claramente. No mesmo instante. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam
estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz, diga comigo, tudo que ele faz é maravilhoso. Ele até fez o surdo ouvir e o mudo falar. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Diga mais uma vez comigo: tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Jesus faz, diga, é maravilhoso. Amém? O que você aprende com isso? Antes que eu dê sequência, o que você aprende com isso? Se não aprender nada, não tem efeito nenhum para você. Só te contei uma história de Jesus, que é um outro problema. Nunca sente aí para escutar uma história bíblica. História bíblica você pode estudar em casa sozinho. É o que eu sempre digo. Sente aí para pegar o Espírito. Sente aí. É para receber e dizer assim: eu vou colocar isso em prática. Eu vou praticar isso. Eu quero isso. Essa vai ser a minha fé. Porque tudo que Deus está esperando são atitudes, né, ousadas. A gente costuma dizer o seguinte: por que o sol e a lua parou? Porque alguém teve a coragem de orar. Porque tantos milagres incríveis na Bíblia aconteceram não só através dos discípulos ou de Jesus, mas de homens que tiveram a ousadia para fazer a oração. Porque para orar precisa ser ousado, corajoso. Para fazer uma declaração como essa, abra-se. Como você pode fazer em outras áreas da sua vida. Uma declaração específica para um problema. Como nós já ouvimos, o próprio Jesus, ele disse aqui, abra-se, não disse? Teve gente que ele disse assim, nunca mais, a palavra nunca mais, acabei de dizer da figueira, não disse? Ele disse, nunca mais nasça alguém alguém coma fruto de ti. E nunca mais a figueira deu fruto. Ela secou. Saia dele e nunca mais entre. O mal saiu e nunca mais entrou. Então, quando você faz uma declaração como essa, nunca mais, ou abra-se, ou uma palavra, seja ela qual for, tudo o que disser, a Bíblia diz, lhe será feita. E aí vem aquela libertação de uma oração que eu realizei na segunda-feira. Ai, não sei se eu posso, não sei se eu consigo. Essa é a libertação que muitos precisam. Ah, não sei se é para mim. Essa é uma libertação que você precisa. Porque é para todos. É para todos os que creem. Tanto é que estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais, diga comigo, estes sinais seguirão aos que crerem. E você crê. Os sinais é para te acompanhar. Passa, por favor. Quando Jesus chegou, 8:14, Mateus 8:14, quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída, diga comigo, por demônios, e ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples, repita essa palavra comigo, ordem. Por isso que eu sempre digo, querido, se você aprendeu com a religião, com a igreja, tentar expulsar o mal, fazendo oração de Salmo 91, ou a oração do Pai Nosso, ou Salmo 23, você não aprendeu nada. Nada. E não funciona. Com uma simples, a palavra é ordem. Quando Jesus falava com o mal, quando ele expulsava o mal,
E lembre-se que quando nós falamos do mal, tem a atuação do mal, ela tem o seu efeito, né? Tem o causador do problema. Você só, às vezes você vê o problema, mas por trás tem o causador. Como nós falamos, acho que na segunda-feira, se não me engano, da mulher que 18 anos havia um espírito de enfermidade nas costas dela, que mantinha aquela mulher escrava, 18 anos. E aí Jesus chegou e repreendeu, expulsou o espírito daquela mulher, ela se endireitou. Ela que não se endireitava, ela se endireitou. Aqui trouxeram várias pessoas possuídas por demônios e ele expulsou esses espíritos com uma simples, repita comigo, ordem. Como é ordem? Eu te ordeno. Eu te ordeno, saia. Eu te ordeno. E curou a todos os ovelhos. Eu te ordeno, espírito imundo. Eu te ordeno, saia. Espírito, assim como tem um espírito de enfermidade, existe o espírito de miséria, espírito do fracasso, da falência, da infelicidade. Existem espíritos e espíritos. E às vezes a pessoa trata o que é espiritual como algo normal, natural. E quando você trata o que é espiritual de forma natural, não se resolve. Porque se a pessoa não tiver a capacidade, porque quando você, diga comigo, quando eu creio da maneira correta, eu penso da maneira correta, diga, eu falo, automaticamente esse falar eu estou dizendo, eu falo, eu faço declarações, eu oro da maneira correta, e eu ajo da maneira correta, e eu tenho os resultados corretos. Quando eu não creio, eu não penso, eu não falo, eu não oro e eu não ajo da maneira correta e não tenho resultado. Por isso que está cheio de pessoas que dizem assim, desculpa a expressão que eu vou usar, e peço desculpa só por formalidade, tá? Eu acho que a gente não tem que pedir desculpa por falar a verdade às pessoas, e a intenção não é ofender e sim abrir os olhos. Por isso que existem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho a minha fé, mas a fé não funciona. Eu tenho a minha fé, mas a fé não funciona, não é eficaz. E a gente precisa praticar uma fé que funcione, que seja eficaz. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha maneira. E às vezes a pessoa já caiu a ficha e está inclusive incomodado, revoltado, porque o resultado não é aquele que espera. Porque não basta ter uma fé, eu tenho que crer, eu tenho que pensar, eu tenho que falar, eu tenho que agir, e é um conjunto de atitudes para que eu possa ter o resultado. O Senhor tinha uma fé, mas ele agia de acordo com essa fé. Quando a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, com hemorragia, 12 anos, a primeira coisa, está escrito lá, ela disse assim, ela pensou, se tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor, eu sei que eu serei curada. Então ela pensou e agiu. Porque tudo começa com a maneira de pensar. Você pensa da maneira certa, mas você tem que agir da maneira certa. Está lá escrito. Primeiro ela pensou, se eu conseguir, se eu tocar, eu sei que eu serei curada. E ela pensou e foi e fez. E exatamente ela pensou certo, agiu certo e colheu o resultado certo. Passa, por favor. Cumpriu-se desse modo, diga comigo, o que foi dito pelo profeta Isaías. Diga comigo, levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Mas o que cumpriu-se desse modo que fora dito pelo profeta Isaías? A atitude de Jesus fez com que a profecia se cumprisse na vida dele. Como as nossas atitudes fazem com que a palavra se cumpra em nossas vidas. Está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes fala assim, tem pessoas que pensam dessa maneira, nós vemos essa frase em vários pontos da Bíblia. Cumprindo-se assim que fora dito, cumprindo-se nele o que fora dito pelo profeta.
Mas as atitudes de Jesus era para que as profecias, a palavra, se cumprisse na vida dele. Ele agia e a palavra se cumpria. Amém? Então, as nossas atitudes é que, primeiro, cremos, pensamos, falamos, agimos. As nossas atitudes faz com que a palavra se cumpra em nossas vidas. Às vezes a gente quer que a palavra se cumpra sem nenhuma atitude positiva, sem nenhuma atitude de fé, sem crer certo, sem pensar certo, sem falar certo, sem agir certo. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, então vocês vão pedir o que quiserem, vos será feito. Mas eu tenho que estar no Senhor, a palavra tem que estar em mim e na minha boca, fazendo declarações. Orações são declaradas. Se disser a este monte, que palavra eu disse? Se disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, mas não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, tudo que disser lhe será feito. Tem que dizer, tem que declarar, tem que falar. Amém? Ao voltarem junto, Marcos 9,14, ao voltarem junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão, que alguns mestres da lei discutiam com ele. Quando a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído, diga comigo, por um espírito impuro, ou outra tradução você vai imundo, que não o deixa falar. E eu vou abrir o leque aqui, tá? Eu vou abrir. Porque isso são situações que a gente vê no dia a dia. Não deixa falar o que precisa falar, não deixa fazer o que precisa fazer, não deixa que o impede. Tem outra tradução que você vai ver assim, o impede. O impede de prosperar, o impede de crescer. E aí vai. E aí, passa. Sempre que o Espírito se apodera dele, joga-o no chão. E ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedia a seus discípulos que expulsasse o espírito imundo, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse, diga comigo, geração incrédula. Por que Jesus chamou de geração incrédula? Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam um menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino. Quando viu Jesus, causou. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que a pessoa passa mal na igreja? Porque é o lugar onde o mal vai ser repreendido. É o lugar onde ele vai ser expelido. Passou convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, repita comigo, há quanto tempo isso acontece com ele? Diga comigo, desde que ele era pequeno. Desde pequeno estava lá. Já era um problema crônico já. Já era um problema crônico. Está lá, desde pequeno. Desde quando ele era criança, o problema está lá. E aí é aquilo que a gente diz, né? A
pessoa pode tratar como normal o que é espiritual e achar que é normal o que não é normal. Achar que é normal tratar como normal o que não é normal. E o que nos faz enxergar a nossa fé? A nossa capacidade de crer, de orar, de combater, de fazer a oração, realmente a oração forte, de expulsar. Por que Jesus chamou os discípulos de geração incrédula? Porque não puderam expulsar, porque não conseguiram expulsar o mal. Você já parou para pensar que tem muitas situações que Deus permite na vida da gente, é como se Ele fizesse assim, deixa eu ver, crê ou não crê? Como vai agir? Deixa eu ver. Mas diz que crê tanto em mim, crê no meu poder, crê na minha palavra, mas cadê? Já parou para pensar? Que o Senhor permite, deixa eu te observar, porque você diz que crê, você diz que confia na minha palavra, você pratica a minha palavra, mas espera aí, então se eu creio eu vou orar, se eu creio eu vou repreender, se eu aprendi com a palavra, se eu sei, eu acabei de ler ali se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele levou sobre si todas as enfermidades, eu vim para que tenham vida e a tenham, então eu já sei de muita coisa para não aceitar algumas, eu já sei, e aí, espera aí, eu não vou ficar de braços cruzados, passivo, olhando para a situação, vendo o mal roubar a minha paz, a minha alegria, roubar a minha prosperidade, roubar a minha família, meu casamento, minha saúde física, mental, emocional, e eu não vou fazer nada. Não, eu vou me levantar, eu vou combater, eu vou expulsar. Quem está entendendo, por favor? Não me leve a mal, eu até para não ofender as pessoas, quando eu faço a oração forte, eu faço e eu uso a expressão assim, se porventura, o mal que está aí, se há um mal na vida dessa pessoa, então é quando eu começo a repreender, porque por trás de um problema, geralmente, Efésios diz que tem uma causa, que a nossa luta é uma luta espiritual e não simplesmente humana, e às vezes a gente trata tudo como se fosse humano, natural. Então, já parou para pensar que o Senhor pode olhar para muito e dizer assim, ô geração incrédula, estou só esperando você repreender, você combater, você rejeitar, porque às vezes você não se deu conta que você está aceitando, há uma aceitação, há um conformismo. Amém, pessoal? Amém. E nós aprendemos passagens como essas que nós estamos lendo. Você aprende com a religião. Quem veio do catolicismo aqui, por favor? Que oração vocês aprenderam no catolicismo? Você vê? Pai Nosso, Ave Maria. Crê em Deus Pai. Pai Nosso está na Bíblia, Ave Maria não está. Crê em Deus Pai. Tem oração que nem está. E as que são exemplos e ensinamentos para nós, tudo passa batido. A gente não aprende, não ensina. Não somos ensinados. O que você falou? O quê? Meu, salve rainha? Para que é essa?
Salve Rainha e faz... Aí ela está falando assim, nem sei para que é essa, mas a gente aprendeu. Não sei. Você vê como é sério. Tinha que decorar. Hã? Tinha que decorar. Aí vamos falar, deixa eu fazer uma colocação para vocês. Volto à colocação que eu disse. Se nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Ok? Então nós seguimos os passos de Cristo, os ensinamentos de Cristo. As orações de Cristo, se tem uma coisa que o Senhor trabalhou profundamente, foi a libertação. Se há uma área que ele trabalhou, foi repreender o mal, expulsar o mal da vida das pessoas. E ele deixou o modelo de como se faz isso. Como se faz isso? É com ordem, é com autoridade. É dizendo, eu te ordeno. Eu te ordeno. Como você... conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Quando você conhece a verdade te traz lucidez, te traz visão. Você não é um cego, você conhece a verdade. Então ninguém vai te enganar. E é mais ou menos assim, eu estou vendo o rapaz mexendo na Bíblia aqui, é mais ou menos assim. A Bíblia Sagrada é o seu direito do consumidor. Você conhece o seu direito ali. Se você tem... Não existe o Código do Consumidor? Como é que você sabe o seu direito? E como é que você exige o seu direito? Conhecendo. Você vai lá, você sabe que é seu direito. E quando você sabe que é seu direito, então você estufa o peitinho e vai... É ou não é? E não adianta tentar te enrolar. É verdade ou não é? E aí a pessoa vem com conversa fiada daqui, conversa fiada dali, se você diz assim, não, eu sei o meu direito, e eu exijo. É verdade ou não é? E assim tudo. O Código do Consumidor, o Código Civil, e aí vai. Como é que você exige o seu direito? Como é que você sabe? Quando você conhece. Por isso, a Bíblia é o nosso código. Aonde conhecemos o nosso direito? Na Bíblia. E quando conhecemos o nosso direito, não engolimos qualquer coisa. Não aceitamos qualquer coisa. Nós conhecemos o nosso direito, nós brigamos pelo nosso direito. Porque você pode ter um direito. Você pode ter um direito. Se você não lutar pelo seu direito, você não vai recebê-lo. É verdade ou não é? Luana, você é advogada, né? Direito trabalhista? Você é trabalhista ou não? Quanto tempo exigiu o direito? 2 anos. Depois de 2 anos? 2 anos. 2 anos. Você tem o direito, certo? Você tem 2 anos, tem um prazo para você ir lá e reivindicar o seu direito. Passou, chora. Está entendendo o que eu quero dizer? O direito estava lá. Só que tem gente que dorme. E o direito, a lei não socorre os que... A mesma coisa. Isso é um termo que existe no direito mesmo. É a lei ou o direito? O direito não socorre os que dormem, ou a lei não socorre os que dormem. Então é um termo em latim que diz isso. Mesma coisa. Como é que Deus vai socorrer quem dorme? Fé é ativa. Fé não pode ser passiva. Eu reivindico o meu direito, eu sei qual é o meu direito, eu luto por ele, eu repreendo, eu combato, eu expulso. Eu não aceito espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito do fracasso, espírito da derrota, espírito da vergonha, espírito da humilhação. Eu te ordeno em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai do meu caminho, sai da minha casa, sai do meu casamento. Amém? Precisa ser ativo. E por que fazemos? Porque cremos. E por que funciona? Porque fizemos. Por que funciona? Porque fizemos. Entende? E isso, a fé, ela deve ser... eu posso dar alguns exemplos para vocês? Vou dar alguns exemplos interessantes a vocês, tá?
nós estamos vendo aqui há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. O mal estava lá, desde quando ele era pequeno. Qual era o sintoma do menino? Convulsão, né? Convulsão. Eu já falei isso para vocês algumas vezes de uma situação que eu presenciei, no calçadão de São José do Rio Preto. Lembra que eu contei essa história para vocês? No calçadão de São José do Rio Preto, viu uma pessoa, a princípio eu achei que era uma brincadeira. Eu estava subindo uma distância de 70 metros mais ou menos, eu estava subindo com a minha família, com a minha esposa, e eu vi uma pessoa que foi mais ou menos numa reação, cambaleando, né? E aí eu não vi mais nada. Eu olhei a distância, mas achei que era brincadeira, vi outras pessoas se aglomerando, calçadão, sempre apresentação, show, espetáculo, sei lá, tem de tudo, né? Sábado, e aí aglomerou um número de gente muito grande, 100 e tantas pessoas ao redor, e eu continuei na minha toada, e observando, mas quando eu cheguei mais perto, eu entendi que tinha alguma coisa que não estava normal ali. E aí eu pedi licença, fui entrando, até conseguir enxergar o que estava acontecendo. Aí eu vi uma moça convulsionando. Todo mundo olhando. Eu sei o que é. E eu não fiquei olhando, eu fui, sentei no banco, peguei na cabeça dela, porque era muita gente em volta, peguei na cabeça dela, coloquei minha boca no ouvido dela, e eu disse assim: espírito imundo, eu te ordeno, sai dela agora, sai! Na hora. Ela olhou para mim assim, eu falei: tudo bem? Eu falei: quem está com ela? Entreguei ela para quem estava com ela. Você acha que eu era o único cristão que estava ali? Estava cheio. Porque depois que eu expulsei, todo mundo falava assim: que igreja que você é? Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Então estava cheio de cristão lá, só que ninguém fez nada, não é verdade? Então, você vê que cristão tinha, pessoas que conhecem a Bíblia tinha, pessoas que supostamente vivem uma fé tinha, mas quem usou a fé? Ninguém. Amém? Eu contei para vocês uma história uma vez, uma das nossas viagens para Israel, no retorno, não foi autorizado o voo decolar, o avião decolar. Por quê? Por causa de uma tempestade, uma turbulência muito grande. Enfim, demorou lá 40 minutos, depois foi autorizado o voo, foi a decolagem. Foi autorizado. Estava eu e a bispa dentro do avião, e autorizou e o avião decolou. Quando o avião decolou e foi ganhando altitude, de repente veio e deu aquela pancada, todo mundo já... Jesus amado. Aí veio uma segunda novamente, pau, aí pegou e jogou o avião lá em cima, e eu vi o cabelo das mulheres fazer assim, ó. E você só viu o negócio fazer assim, ó. Jesus. Aí veio o terceiro. Turbulência pegou o avião, deslocou o avião, e o avião caiu, foi em queda, desgovernou, perdeu o controle. E aí, queridos, é o que eu estou dizendo, cabelo para cima, bagageiro que se abre. E aí, naquele pânico, e já todo mundo em pânico, chorando, a bispa começou, né? Ela começou por ela. Ela começou: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Segura o avião, Jesus, segura o avião, Jesus, segura o avião, Jesus. E o avião já deslocando, segura o avião, Jesus. E aí o povo daqui, o povo de lá, e aí línguas e mais línguas, né? Imagina. E aí ela gritou e disse assim: clamem o sangue de Jesus, diga comigo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E o avião começou, todo mundo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aí, é como se uma mão entrasse ali
e sustentasse, colocasse o avião em equilíbrio novamente e, enfim, aí depois, olha que coisa linda, né? Porque depois gente chorando, gente em pânico, gente aflito ali, desesperado. O comissário de bordo, a situação foi tão grave que o comissário de bordo falou assim: em 25 anos de profissão, nunca tive uma experiência como essa. Eu estava em pânico. E aí perguntava, as pessoas perguntavam, os brasileiros que havia ali perguntavam o que nós éramos, se éramos pastores e etc, etc. Então, aí é onde eu quero chegar. Será que os únicos cristãos que estavam dentro daquele avião éramos nós? Hã? E sabe uma coisa que eu detectei, eu já preguei sobre isso? Eu descobri que tem gente que morre calado. Porque, você presta atenção, que começou como nós, ela começou a clamar e eu comecei em concordância, nós estávamos sentados juntos, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e ninguém, só quando realmente ela deu um grito muito forte e disse: clamem todos o sangue de Jesus, e quem entendeu, os brasileiros começaram, os que falavam português começaram, e os estrangeiros entrou na mesma fala, né? Só que, vamos lá, e se nós não estivéssemos naquele avião? Não estou dizendo nem que o avião teria caído, se Deus tivesse misericórdia ou não. Eu descobri que tem gente que morre calado. Porque ele, por medo de passar vergonha, por medo de clamar o sangue de Jesus, ou por falta de fé, ele morre calado. Será que era só nós que sabíamos que o nome de Jesus tem poder? Que o sangue de Jesus tem poder? Só que só nós tivemos a coragem de colocar em prática. A coragem de se expor. Como muitos poderiam, eu não vou me expor ao ridículo, à vergonha. Não, é uma atitude de fé. Está entendendo o que eu quero dizer? Não basta saber o que tem que fazer o que sabe. Não basta saber o que fazer, tem que fazer o que sabe. O avião não estava em queda? Sim ou não? Às vezes é a vida de alguém que está em queda. É o casamento de alguém aí que está em queda. É a empresa de alguém que está em queda. E vai ficar calado? Não vai clamar o sangue de Jesus? E a palavra era: o sangue de Jesus segura o avião, Jesus. O sangue de Jesus segura o avião, Jesus. Segura o avião, Jesus. Segura o avião, Jesus. Segura o avião, Jesus. Segura o avião. Segura o avião, Jesus. Segura o avião. Poderia. De repente, se o nome de Jesus não é invocado naquele lugar, poderia ser mais um de tantos que a gente já viu. Não é verdade? De tantos. Você sabe que avião é isso, né? Decolagem é um dos índices de acidentes. Realmente é quando está... Não ganhou ainda altitude suficiente, e foi bruto demais. Só que aquela atitude, estou contando uma história para você não, estou transferindo um espírito para você, porque o casamento de muitos pode estar em queda, a vida financeira de muitos pode estar em queda livre, e se não entrar com muita força agora, com atitude de fé, clamando, combatendo, repreendendo. Volta aqui o geração incrédula, por favor. Por que Jesus chamou de geração incrédula? Não sei, bispo, eu não prestei atenção. Doido que o senhor termine o culto logo. Jesus lhes disse, geração, o que está escrito lá? Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Com tamanha incredulidade assim? Porque Jesus está chamando de geração incrédula porque não tiveram a fé para repreender. Então, pense nisso. A fé tem que ser ativa, corajosa, ousada. Não fica de boca calada vendo um negócio descer em queda livre, não. É a sua atitude, a sua capacidade de crer, clamar, ousada, de orar com ousadia, é que vai tirá-lo dessa zona de perigo, dessa situação, talvez dessa queda livre.
Eu não tenho dúvida que aquele dia, eu não tenho dúvida que centenas de pessoas foram salvas pela atitude de no mínimo 2 que estava ali. Porque começou, nós podíamos ter ficado quietos ali. Não, põe o avião inteiro clamar. Se vai achar ridículo ou não, é melhor o povo rir depois, mas sai todo mundo vivo. Não é verdade? Sai todo mundo vivo do que ficar calado e todo mundo morto. Só gemendo. Não é verdade? Então, porque na verdade ali é o seguinte, ou você clama ou corre, porque gemendo todo mundo já estava, porque a pressão fazia assim, já estava uma pressão insuportável, já viu, né? Quem já teve essa experiência é bruto demais, é desesperador, é extremamente bruto. Então, amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Tem uma mensagem importante aqui. Tem uma mensagem importantíssima. Tudo isso que nós estamos falando, que você está ouvindo, tem uma mensagem importantíssima aqui. Importantíssima. Deus quer mudar situações. Deus quer resolver problemas crônicos. Situações que estão aí há anos ou desde a infância, acompanhando a muitos desde a infância. Mas Deus está trabalhando para mudar a fé de muitos. Não basta crer em Deus. E não basta saber o que tem que fazer. Tem que fazer o que sabe. E com muita fé, com muita ousadia. Nós passamos várias referências importantes. Você pode dizer como o Senhor disse: Efatá, abra-se, e vai se abrir. Lá era o ouvido. Talvez você seja os seus caminhos. Uma porta. Jesus chamou de geração incrédula, porque não puderam expulsar o espírito. Pense nisso. Que às vezes Deus está esperando atitude, observando. Reaja, combata, expulsa. Não aceite. Não é isso que Deus tem para você. Tudo o que disser lhe será feito. Talvez tudo que Deus está esperando é isso. Atitudes, declarações poderosas. Declarações de fé ousadas. Aquele espírito estava ali desde a infância. Mas Jesus repreendeu o espírito e aquele problema foi resolvido. Ele foi até ali, dali ele não passou. Aí ele saiu. Talvez desde o exemplo, dentro dos exemplos que eu dei a você. Talvez o casamento está em queda livre, a vida profissional está em queda livre, a vida financeira está em queda livre. E muitos estão calados. Muitos estão calados. Olha aqui para mim. Tem uma referência bíblica que diz que Jesus estava no barco, veio uma tempestade, e as ondas cobriam o barco, passavam por cima do barco. E diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco, e na frente. Eu sempre questiono isso. Como ele podia estar dormindo se as ondas estavam passando por cima? Ele estava dormindo, ou ele estava ali em silêncio observando? Realmente ele estava dormindo, porque se as ondas passavam por cima, cobria o barco, entrava dentro do barco, ele dormindo na popa? Ou ele estava ali observando? E aí os discípulos falavam assim: será que o mestre não vê que vamos morrer?
Não vê que nós estamos perecendo? E o Senhor levantou, repreendeu a tempestade e disse: ô geração incrédula, vocês não creem? O Senhor estava observando. Porque é fácil falar que a gente tem fé. Outra coisa é você mostrar que tem fé. Não é verdade? É dizer assim: não, estou me levantando, vou para a oração, vou para o jejum, vou para uma corrente de oração, uma corrente de declarações poderosas, mas do jeito que está não vai ficar. Ah, não vai espatifar não. Não vai cair não. Meu avião não cai. Entendeu? O mal não vai continuar na minha vida não. O espírito, ali era um espírito imundo, né? Espírito imundo age de várias formas. E no caso, identificou como um espírito imundo, mas impedia de falar e ouvir. Um espírito imundo pode impedir de prosperar, crescer, de viver coisas maravilhosas. Impedia o menino de falar. E é só a sua fé. Às vezes Deus está observando, está vendo. Ah, será que Deus não está vendo? Está vendo, mas Ele está te observando, Ele quer ver que atitude você tem. Qual é a sua reação? Crê ou não crê? Crê ou não crê? Acredita ou não acredita? Ah, eu creio. Então, não basta saber o que fazer. Tem que fazer o que sabe. E começa pela oração. Amém? Deus quer mudar situações. Você pode ter certeza que Deus quer mudar situações. Situações que estão aí já há anos, ou talvez desde a infância. Mas você acredita nisso? Sim ou não? E a Bíblia diz, né? Nós lemos ali, isso aconteceu, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Se cumpriu por quê? Porque Jesus teve a atitude para que a palavra se cumprisse na vida dele. Quando você tem uma atitude de fé, a palavra se cumpre na tua vida. Quando você, estes sinais seguirão aos que crerem. Então você age de acordo com que nós somos ensinados, e os sinais te acompanham. Os sinais te acompanham. E se cumpre na tua vida o que foi dito. Se cumpre o que está escrito. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos e com essa fé, com esse espírito, você vai dizer, vai falar, vai fazer a declaração do abra-se para aquilo que você precisa que seja aberto, portas que sejam abertas, caminhos que sejam abertos, porque você é discípulo do Senhor, você é cristão, você é seguidor de Cristo. Então diga se é caminhos que precisam se abrir, se você precisa que porta se abra, então diga: abra-se, porta se abra, caminho se abra. Se você precisa que o mal, que uma força maligna, diabólica, seja repreendida na tua vida, então diga: espírito imundo, espírito da miséria, espírito do fracasso, espírito da derrota, espírito da falência, espírito da destruição, da separação, da divisão, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno: saia da minha vida, saia do meu casamento, saia da minha casa, saia em nome do Senhor Jesus. Diga, usa a tua fé, diga, se o teu casamento está em queda livre, se a tua vida financeira está em queda livre, então diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu casamento, o sangue de Jesus tem poder sobre as minhas finanças. Segura, Senhor, levanta, meu Deus, levanta, Senhor, levanta essa pessoa, Senhor. Se você está em queda livre, então diga: Senhor, me levanta, Senhor, me levanta, Senhor, me levanta, Senhor, me ergue, meu Deus, me sustenta. Ó, meu sangue de Jesus tem poder. Ó, meu Deus, Senhor, ouça a oração dela, ela crê, Senhor, ela não aceita que abra-se, meu Pai, os caminhos, que abra-se as portas. Ó, meu Deus, havia um espírito
desde a infância daquele menino. Talvez tenha um problema que acompanha essa pessoa desde a infância, um problema, meu Deus, que vem acompanhando há anos. Eu ordeno que saia esse mal, que saia esse problema, que saia em nome do Senhor Jesus. O espírito da angústia, da tristeza, da opressão, da depressão, da tristeza, que saia da insegurança, do complexo, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que saia em nome do Senhor Jesus. Passa no teu sangue sobre a vida dela, Senhor. Passa no teu sangue. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. É como na segunda-feira, eu fiz uma oração por algumas pessoas. Eu fiz a pergunta assim: quem passa pela cabeça, vem aquele pensamento que prosperidade não é para você, que você nunca vai crescer, que você nunca será uma pessoa bem-sucedida, que você nunca será uma pessoa próspera, que você nunca vai viver aquilo que um dia você sonhou. E eu chamei à frente, veio um número de gente muito grande à frente. Esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento maligno que sabota. É uma crença maligna que sabota a vida da pessoa. Como muitas pessoas que há um problema que acompanha um pensamento, um sentimento, um complexo de inferioridade, de incapacidade, de beleza, de feiura, uma insegurança muito grande que acompanha muitos desde a infância, porque muitos ouviram na infância que nunca seria uma pessoa bem-sucedida, nunca seria uma pessoa feliz, nunca seria uma pessoa realizada, nunca seria uma pessoa próspera, nunca seria uma boa esposa, nunca seria um bom marido, nunca seria escultor de tudo. E aquilo entrou. Enquanto a pessoa não diz, como o garoto ali, está lá desde a infância, enquanto a pessoa não disser assim: não, eu não aceito. Eu não aceito esse pensamento, esse sentimento, espírito imundo, pensamento, sentimento complexo, medo. Eu te ordeno, saia. Eu não aceito mais isso. Isso é uma decisão que se toma. Não, eu vou buscar minha libertação. Uma insegurança gigantesca. Inseguro, medo de tudo, de todos, de coisas novas, de fazer, de falar, de entrar, de pisar. Medo. Isso é sabotador, isso é maligno. Eu não disse que tinha um espírito que impedia o menino de... Tem um espírito que impede a pessoa de fazer uma série de coisas. E já o Espírito de Deus nos capacita para fazer qualquer coisa. Olha que coisa linda. Então, só que isso você tem que identificar. Feche os seus olhos, por favor. Que tipo de pensamento que te acompanha desde a infância? Que tipo de pensamento e de sentimento que te acompanha desde a infância? Que é sabotador, que te aprisiona, que te amarra. Ou talvez não te acompanhe desde a infância, mas já aconteceram coisas com você que te trouxeram insegurança. A partir dali você se tornou uma pessoa insegura. Medo de dar passos, medo de tomar decisões, medo de fazer coisas, medo de não dar certo, medo de não vencer, medo de não crescer, medo de não prosperar, medo de não ser feliz, medo de não ser uma pessoa realizada, medo de não ser capaz, medo de não dar conta. Não aceite isso. Não aceite isso. Esse sabotador e esse é maligno. Lembre-se que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força, de fortaleza. Então eu quero que você diga aí agora, seja uma insegurança, um medo, um trauma, um complexo de inferioridade, de capacidade, você vai dizer assim: eu não aceito mais esse sentimento dentro de mim, eu não aceito mais essa insegurança, eu não aceito mais esse medo, eu não aceito mais, diga aí, eu não aceito mais esse medo, essa insegurança, esse complexo, eu não aceito mais, eu não aceito, e diga aí no teu lugar: eu não aceito, eu rejeito, eu expulso da minha vida, porque eu posso, e eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima,
cima, eu vou crescer, eu serei uma pessoa bem-sucedida, eu serei uma pessoa realizada, eu serei uma pessoa, em nome do Senhor Jesus, extraordinária em tudo que eu fizer, em nome do Senhor Jesus. Eu posso, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu não aceito mais. Diga: eu não te aceito mais. Complexo, medo, trauma, angústia, tristeza, depressão, opressão, eu não te aceito mais. Eu não te aceito mais. Eu não te aceito mais. Insegurança, eu não te aceito mais. Eu não te aceito mais. Chega, na minha vida você não, a minha vida você não acompanha mais. Dentro de mim você não vai estar mais. Eu não aceito mais. Fortalece ela, Espírito Santo. Fortalece ela, Espírito Santo. Agora peça ao Espírito Santo que te fortaleça. Peça ao Espírito Santo que faça de você uma pessoa corajosa, uma pessoa ousada. Peça ao Espírito Santo que faça de você uma pessoa forte. Peça ao Espírito Santo uma pessoa segura. Diga: Espírito Santo, coloque em mim a segurança que falta. Espírito Santo, me ajuda a adquirir a segurança que me falta, a coragem, a ousadia, a convicção. Me ajuda, Espírito Santo, me fortalece, me enche de força, Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te fortalecer. O Espírito Santo vai te encher de força. O Espírito Santo vai te encher de coragem. O Espírito Santo vai te encher de ousadia. Isso. Diga: eu quero segurança, eu quero coragem, eu quero ousadia. Chega de medo, chega de dúvida, chega de complexos, chega de insegurança. Chega. Faça dela, Espírito Santo. Faça dela, Espírito Santo, uma pessoa forte. Dê a ela saúde física, mental, emocional. Dê a ela, Espírito Santo. Dê a ela. Fortalece. Receba força. Receba coragem. Receba ousadia. Receba segurança. Seja uma pessoa segura. Você vai sair daqui segura hoje, sem medo, porque diga: eu tudo posso. Diga com fé: diga: eu tudo posso. Mais forte: diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga mais uma vez: eu tudo posso. Eu posso. Você pode. Você pode. Você pode. Receba essa força, receba essa unção. Receba em nome de Jesus. Receba poder. Receba. Para sair daqui com outro espírito. Para sair daqui com uma outra fé. Para sair daqui com uma outra visão. Em nome do Senhor Jesus, receba o espírito de fortaleza, o espírito de coragem, de ousadia. Em nome de Jesus. Receba. Fortalece o Espírito Santo. Enche ela de força, enche ela de coragem, enche ela de ousadia. Enche, Espírito Santo. Aleluia.